tarde, alunos do 8º ano da Escola Paulo Ferraz, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estar falando do capítulo 6 e o conteúdo é o tempo e o clima, né? E a gente abre a imagem do capítulo de vocês com uma chuva sobre a floresta amazônica em abril de 2017. Eu achei interessante essa questão do tempo e do clima e dessas variações de temperatura e de região para região, né? Eu achei muito interessante. Ele falou sobre a questão dessa variação de temperatura na região norte, centro-oeste, nordeste e sudeste. E ele costuma dizer aqui que no norte do Brasil a chuva ela tem período certo para ocorrer. Ele diz que geralmente lá nessas regiões essas chuvas elas costumam ocorrer no final da tarde, onde ele mostra essa imagem aí, né, onde ela está ocorrendo no final da tarde. Ele diz, veja a figura 6.1. Aí ele diz assim, já em alguns locais da região centro-oeste, como por exemplo em Brasília, no Distrito Federal, é comum não chover por quase 100 dias consecutivos. Então a gente já vê essa diferença aí. Ele diz que já nessa região, né, em Brasília, no Distrito Federal, ele diz que lá pode chegar até 100 dias sem chover consecutivamente. Aí o que a gente dizer da região Nordeste? Né? Ele diz que já na região Nordeste já chegou a ser registrada temperatura de tão quente, né? Temperatura superior a 40 graus Celsius. E aí a gente vê no período do verão. Né? E enquanto na região Sul pode ser registrada temperatura abaixo de 0 graus Celsius durante o inverno. Então ele diz assim, você já pensou nos fatores que causam essas variações entre as diferentes regiões? A gente falou de 4 regiões e diferente, né? A gente viu aí que ele disse que na região norte costuma sempre chover à tarde. Na região centro-oeste, ele disse que, deu o exemplo de Brasília, que lá pode chegar a ficar até 100 dias sem chover. Depois ele falou que na região nordeste, a nossa aqui, né, no verão, a temperatura às vezes ela esquenta que chega até 44 graus Celsius. E aí já falou do sul completamente, que lá no período no inverno, completamente diferente do nordeste, que chega até a 0 graus Celsius. Então a gente vê essa diferença de região para região. Né? Ele diz assim, por que a previsão do tempo ela é importante? Porque ela ajuda a programar atividades cotidianas e a proteger a população em caso de fenômeno que pode causar grandes danos. No outro lado, a gente tem a previsão do tempo. E, normalmente, quem assiste jornal, né, sabe que tanto na manhã, no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, no da noite, né, os jornais eles sempre costumam mostrar a previsão do tempo. E que isso varia de região para região. Ele diz assim, ó, antes de abordarmos a previsão do tempo, pense no dia de hoje e responda, qual a diferença entre tempo e clima? Por exemplo, hoje, na nossa cidade, graças a Deus, o tempo, ele está um pouco mais frio pela manhã e até chegou a chover na nossa cidade. Mas a gente sabe que o clima nosso aqui, né, que é o que caracteriza mesmo a região da gente, ele é quente. Nesse período do ano, o clima ele está quente. Né? O tempo hoje está um tempo razoável. Pela manhã ficou um pouco nublado, pela manhã choveu também. Né? Me parece que agora também estava ali chovendo, né? A gente viu que tinha umas nuvens no céu. Então, isso é o tempo. E ele disse que o tempo, na verdade, ele é um conjunto das condições atmosféricas em determinado lugar, por um curto período, por exemplo, por horas ou dias. Às vezes, o que acontece? Vou dar o exemplo da região Nordeste, da gente aqui. Pode ser que chova durante a manhã e pode ser que à tarde já tenha sol. Isso vai ser o que nós chamamos de tempo, porque realmente o clima nosso, a gente sabe que ele é um clima semiárido e que ele é um clima quente, né? E ele dá o exemplo aqui para vocês. Por exemplo, podemos dizer algo como o tempo na cidade de Porto Alegre. Permaneceu frio e chuvoso durante a manhã. E à tarde as nuvens se afastaram
e a temperatura aumentou, né? Então, isso a gente fala de tempo. E o clima, por outro lado, é um conjunto de diferentes estados do tempo em determinado lugar, obtido por um período de cerca de 30 anos. Em relação ao clima de Porto Alegre, por exemplo, podemos dizer que as chuvas ocorrem ao longo do ano inteiro, mas são mais frequentes no inverno. Já no Pantanal Mato Grossense, o clima é caracterizado por uma época seca e outra chuvosa. Veja a figura 6.3. Portanto, quando alguém pergunta como está o tempo, quer saber sobre as condições atmosféricas, se está quente, ventando ou chovendo em um dado momento. Aliás, como está o tempo esta semana no lugar onde você mora? Se a gente fosse falar de segunda, de terça, de quarta, né, a gente ia dizer que o nosso clima permanece quente. O que teve uma variaçãozinha hoje aqui foi em relação ao tempo, né? O tempo hoje ficou um pouco chuvoso, ficou um pouco menos quente, isso é o tema. Mas o clima da gente, ele é caracterizado por um clima quente, tá certo? Até mesmo no período do inverno, que chove, ainda continua quente. Isso é a diferença que ele quer mostrar para a gente do que seja tempo e do que seja clima e tempo. Então, ele diz assim, quando uma pessoa pergunta como é o clima de um lugar, ela quer saber como é a média de condições atmosféricas em um longo período. Ou seja, qual é o comportamento padrão dessas condições? Como é o clima na região onde você vive? Chove mais? Em que época do ano? Que meses costuma ser mais quente? Então, o nosso clima é um clima quente, né? E que é onde a gente vive. Chove mais? Em qual época do ano a gente sabe que chove mais aqui? A partir de novembro, às vezes outubro dá chuva, como está acontecendo no momento hoje aqui na cidade de Alferraz. Aí o que vai acontecer? Às vezes novembro, dezembro, janeiro, fevereiro é o período que costuma chover. Mas nem sempre é assim, porque as chuvas na região nordeste, elas são caracterizadas por irregulares, viu? E os meses são exatamente esses aí que costumam chover mais. Do outro lado, a gente tem a questão de prever o tempo, é importante, né? Aí, por que é importante a gente conhecer a previsão do tempo? Vai que a gente vai sair de casa e quando a gente escuta a previsão do tempo, dizendo se vai chover, se vai fazer sol, o que vai acontecer? Vai chover, a gente vai para um local próximo, de a pés, então a gente deve providenciar levar um sombrinho. Então, vai viajar, né? Você está sabendo que vai estar viajando e que está vindo a previsão de chuva para você estar atento, para dirigir com mais cuidado, sabendo que aquela região que você vai estar passando no exato momento é uma região que vai estar chuvosa. Então, é importante isso. Ele diz, as informações sobre o tempo nos ajudam em muitas atividades. Por exemplo, se sabemos que vai chover, levamos o guarda-chuva quando saímos de casa. Se vamos viajar, as informações sobre o tempo nos ajudam a avaliar as condições de estrada e fazer uma viagem segura. É de suma importância também para os pilotos de avião, olha o que ele diz. Também precisam saber como está o tempo em diferentes locais para planejar as rotas e aumentar a segurança do voo. Na agricultura, essas informações são fundamentais para saber a hora do plantio e da colheita, ter a previsão da ocorrência de enchentes, de geadas ou de falta de chuva pode evitar muitos prejuízos. A gente mostra, eles estão mostrando uma imagem para vocês. E tudo isso é feito através dessa ciência que é chamada de meteorologia, que ela é a ciência que estuda as condições atmosféricas. Ela busca compreender características físicas e químicas da atmosfera e as interações entre essas características e a superfície terrestre. E quem é responsável por tudo isso são os meteorologistas que fazem a previsão do tempo, estudando vários fatores da atmosfera, como as massas de ar, frentes frias ou quentes, umidade do ar, temperatura do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção dos ventos, né? Que é exatamente o que está mostrando para a gente aí.
Então, a nossa aula de hoje era sobre o tempo e o clima, a diferença de tempo em determinadas regiões, saber o que é tempo e saber o que é clima, a importância de se prever o tempo é importante e a função da meteorologia e dos meteorologistas, qual é o trabalho que eles precisam fazer, que eles fazem, tá bom? Então, deixo aqui um abraço e uma boa tarde para todos vocês. Vamos estudar, e tirar 10.